Muito boa noite, queridos, muito boa noite, você, querido ouvinte, que acompanha o programa Dias Melhores. Estamos iniciando a nossa transmissão nessa missão santa, né? 30 sermões proféticos para 2026. E eu creio que até terminar, não sei se no segundo sermão, no terceiro, estamos pregamos ontem o quinto sermão, hoje o sexto sermão, e até o 30º sermão, coisas maravilhosas, né, acontecerão nas nossas vidas em nome de Jesus. Tenho trazido aqui com muito empenho, com muita confiança, com muita fé, com muita alegria, palavras poderosas da parte de Deus para lhe edificar, lhe reerguer, lhe estabilizar, lhe refrigerar, trazer refrigério sobre sua vida, lhe fortalecer. Essa é a finalidade da palavra de Deus. E ontem, né, madrugada, não sei que horas eu preguei ontem, eu preguei sobre o deserto, e hoje é um sermão. Eu tenho buscado na palavra de Deus, no Antigo Testamento, textos que geralmente não são muito usados, porque tem histórias super interessantes. Então eu tenho que me esforçar para aplicar aquele conceito da história à minha vida e à tua vida. E o pensamento é o seguinte: tem tempos de coisas boas, de alegria, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, se busca a religião, se busca a igreja. No tempo da dificuldade é hora de buscar a Deus, viu? E vamos buscar a Deus nessa noite através da sua palavra, e o texto que Deus colocou no meu coração e para trazer até a sua vida, até o seu coração, está no Antigo Testamento, segundo Reis. Eu vou fazer a leitura apenas de um versículo e vou narrar a história rapidamente para vocês. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Bom, a princípio, né, o texto, fazendo uma leitura tão rápida assim, se imagina como é que eu aplicaria isso à minha vida, né? Aonde eu aplicaria isso na minha vida? O fato é que essa história é algo maravilhoso. Tinha 3 reinos naquela época, daquela região: o reino de Israel, o reino de Judá, 3 reis diferentes, 3 reinos diferentes, e tinha um povo que não deixava ninguém quieto, que era o povo moabita. Pense num povo para desacatar, entendeu? A Bíblia diversas vezes fala desse povo moabita. Eles não tinham trabalho nem de plantar, eles se irmavam assim: vamos tomar a fazenda de fulano, pronto. Chegavam lá, tomava a safra toda e saqueava e matava, e era um exército muito poderoso, esses midianitas. E os midianitas, eles eram tão poderosos que quando ele ia atacar, ele não atacava um reino só. Se um reino se juntasse com outro, 1, 2, 3, o tanto que viesse, ele enfrentava e sabia o desfecho disso, né? Ele sabia que daria conta dessa situação. Então, os reis se desesperaram, né? Os reis, precisamos achar uma solução da nossa vida. E as lutas vêm. Tem época que a gente tá tudo bem, tá tudo em paz, e vem uma alma inquieta lá não sei da onde para tirar a nossa paz, para tentar roubar alguma coisa que a gente construiu. E tem um diabo que veio para roubar, matar e destruir. Quer dizer, a gente tá tudo bem, tá pensando que tá tudo normal, daqui a pouco se levanta uma adversidade, uma dificuldade, se levanta uma situação, e quando se levantar a situação, reafirmando aquilo que... Então, o pessoal botando coraçãozinho aqui, reafirmando aquilo que eu disse no começo: quando tudo está bem, quando tudo está sorriso, quando está tudo próspero, é hora de procurar a igreja, é hora de procurar a religião. Mas quando o parafuso aperta, quando a dificuldade chega, querido, é a hora de chegar e buscar a Deus. E eu vou estar com você para a gente buscar a Deus nessa noite. Então, o exemplo foi esses reis. Reis não pede nada a ninguém. Rei é o... né? E a prepotência, o poder é uma coisa terrível. A gente vai falar até um pouquinho disso. Eu estou só fazendo uma síntese dessa história para você se situar. Né? E os midianitas, quando chegavam, não tem por favor, dá licença. Chegou, espada, flecha, tiro,
murro, pedra e tudo que tinha naquela época eles usavam e era assim que funcionava. E o rei disse, rapaz, vamos buscar, a gente tem que ter, vamos se juntar. Primeiro eles disseram, vamos se juntar. Na época da dificuldade, é bom buscar auxílio. Sozinho é muito difícil. A Bíblia diz, olha, é bom ter caminhar de dois, que se um cair o outro levanta. É bom ter uma corda de 3 dobras. Então, claro que deve-se ter sabedoria de quem a gente se aproxima, como se aproxima. Eu vou falar até um pouquinho disso. Mas a Bíblia prevê, diz, olha, é bom que quando surgir uma batalha dessa, você tenha pelo menos a quem recorrer para lutar junto, essa luta, né? Tem gente que quer levar a luta sozinho, quer enfrentar tudo sozinho. Primeiro, estou aqui para dizer que você precisa enfrentar essa luta com Deus e vai ser com Deus que você vai vencer essa luta, viu? Vai ser com Deus, Deus vai dar vitória nessa luta. Então, a segunda coisa é que a gente não pode ser um lobo solitário, um franco atirador que anda só, não. A gente precisa ter um ambiente que possa contar com esse ambiente. E os reis, vamos se juntar. Só que juntou os 3 reis, com os 3 povos, com os 3 exércitos, com as armas desses 3 reinos, e mesmo assim ainda não era suficiente. Então, onde é que se aplica na minha vida? Querido, tem batalha na nossa vida, viu, que precisa ser enfrentado com aquele que não perde batalha. Tem coisas na nossa vida que você precisa aprender, ter a humildade de entender. Um rei diz que palavra de rei não volta atrás. Rei, rei diz e quem quiser que cumpra, quem não cumprir morre. A regra é simples, reta, uma linha só, pronto. Então, mas quando a coisa aperta, até o rei entende, diz, rapaz, olha, a gente está reunindo os 3 reinos, 3 reis só, 3 exércitos, tanta arma, mas não é suficiente não. Aí algum deles lá disse, bom, então vamos buscar Deus, um rei, tá certo? Então quando a situação está estabelecida, está diagnosticado, é uma luta real, não é do psique, não é questão da imaginação, é algo real que está acontecendo na vida da pessoa, esses reis já apontaram o caminho, é bom buscar a Deus, tá certo? Então esse é o resumo, e buscam a Deus através de um profeta, né? Vão buscar um profeta que é muito famoso na Bíblia, que chama Eliseu. Ele substituiu um outro profeta chamado Elias. Adoro falar a história deles, viu? Trata de emocional. Eu tenho algumas formações na minha vida, então a gente pode usar muito esses textos para esse ambiente emocional. Então estamos iniciando a nossa transmissão de hoje. Eu sou o pastor José Marconi e esse é o programa Dias Melhores, e a série é 30 sermões proféticos para 2026. Eu fiz a introdução, né, do que a gente vai tratar nessa noite. E o profeta diz a ele, disse, olha, você não está vendo, não tem nuvem. Primeiro, que eles estavam andando no deserto. Do jeito que eu preguei no deserto hoje, continuo falando no deserto. Tá certo? Que Deus dá vitória no deserto. Deserto é um processo, vai passar. Não sei o que é que você está passando. Eu não sei qual é a luta, não sei a dificuldade, não sei se é saúde mental, psique, emocional, afetiva, amorosa, financeira. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando. Eu sei que a solução tem nome e se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai te ajudar, viu? Ele vai vencer isso em você. Ele vai vencer isso para você, tá certo? Então, os homens buscam aquele profeta, e o profeta podia ter dito, muito bem, vocês vão acolá, sobe a montanha junto com o povo tal, mas a resposta de Deus, ela não requer as coisas que a gente acha que é viável para vencer aquilo. Deus não precisa disso. O alfaiate precisa do tecido, o carpinteiro precisa da madeira, o pedreiro precisa da pedra, do cimento, do tijolo, o outro precisa de um instrumento de medição. Cada profissional, ele usa seu próprio material e instrumento. Deus não precisa disso. Deus, ele usa a vontade dele. E é assim desde que o mundo é mundo, entendeu? Eu estava assistindo essa semana Sarconi, né? Eu gosto desses físicos. Eu tenho um filho que é físico, né? Ele é mestre em física, professor do IFRN.
e eu gosto de ver novidades, coisas de espaço, coisas assim, e ele dizendo que os cientistas não tem como não ter sido desse jeito, que houve desde o princípio, porque algumas teorias dizem que a água veio do espaço através de meteoro, mas não teria meteoro suficiente para encher de água o tanto de água que tem aqui na Terra. Então, a outra teoria mais aceita é que desde o princípio tinha terra e tinha água. Como é que foi isso? Não, ele não sabe dizer como foi. Só sabe que foi assim, mas não sabe explicar. Aí a Bíblia diz, no princípio era assim, assim, tinha terra, tinha água, Deus fez assim, assim. Então, está casando as informações. O tempo vai passando, a ciência vai se esforçando, né, e termina chegando a conclusões de coisas que desde os tempos empíricos Deus já falava que era assim. Então, Deus não precisa dos instrumentos e dos materiais para trazer solução para a tua vida. Se ele precisar usar uma pessoa, ele vai usar. Se ele precisar usar uma autoridade, ele vai usar. Se ele precisar usar um material, ele vai usar. E o profeta disse, olha, para que seja uma coisa bem escandalosa, né? A escandalosa, nem tudo que é escandaloso é mal. Tem escândalos que a pessoa fica escandalizada, fica aí atordoado, mas é bom. Fica aí abismado, mas é bom. Tá certo? Aí o profeta disse, olha, vocês cavem bastante poço. No meio do deserto. No meio do deserto. Vai vir vai abrir o mar, o mar vai sair cortando. Não. Vocês cavem bastante poço, as pessoas que estão entrando depois, eu estou pregando em 2 Reis, capítulo 3. Cavem bastante poço, porque você está vendo, tem nuvem? Tem não. Você está vendo, vai chover? Tem não. Está vendo algum rio? Tá não. Pois amanhã vai ter água para você, vai ter água para sua família, vai ter água para os seus servos, vai ter água para os seus animais, vai ter água aqui que todo mundo vai nadar. Então, são declarações que precisam ser aceitas pela fé. Eram reis. Reis têm dinheiro, rei tem ouro, rei tem arma, rei tinha tudo que fosse necessário para batalhar no mundo material. Cada rei tinha, faz parte do status de ser rei, entendeu? Mas naquele momento precisava da intervenção de Deus. Eu não sei, querido, se você está precisando de uma intervenção de Deus na sua vida, no seu lar, na sua família, na saúde de um parente, na questão financeira da sua vida, no seu estado emocional, no seu estado afetivo, amoroso, eu não sei em que área. E às vezes eu não tenho recurso, eu sei que teria uma solução ali, eu não tenho um recurso, mas Deus, ele usa a vontade dele e esse recurso chega até a sua vida, viu? Então o profeta diz, amanhã vai ter água. Isso foi o que eu li agora há pouco, e é a introdução, né? Mandou cavar buracos, né? Cavar poços, né? Dentro de uma lógica não tinha como aquela resposta chegar. E o tempo, embora eu tenha falado no começo, em tempos de dificuldade se procura igreja e religião, e no tempo da luta, no tempo da facilidade se procura igreja e religião, e no tempo da luta deve-se procurar Deus. Eu botei como tema desse 6º sermão da série profética, 30 sermões para 2026, cavando uma saída. Certamente, Deus sabe que muitos dos que passarão e estarão lendo e vendo esse sermão nessa manhã, tarde, noite, eu não sei que hora você vai ver, tá procurando uma saída, e eu vou logo antecipando, viu? Tem saída sim, tá certo? Tem saída, você apacenta seu coração. Eu sei que é tempo de todo mundo ficar rolando telinha. Eu não sou produtor, eu não sou criador de mídia, eu sou um sacerdote há 30 anos. Tá certo? Eu sou o pastor Marconi, da Igreja Metodista Wesleyana, 30 anos, pregando o evangelho, ganhando almas, fazendo a obra do Senhor Jesus. Então, fica tranquilo que você está falando com um sacerdote, e eu vou ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, né? Então, havia uma ameaça de guerra. A ameaça de guerra por si só não quer dizer nada. É uma ameaça de guerra. O problema é que a guerra traz morte. Toda guerra traz morte, traz destruição, traz violência sexual, rapto,
separação de família, quando a guerra chega. Então essa guerra é aplicável em qualquer área da nossa vida, né? Tinha rumores de guerra, estava chegando. Se você está com receio de algo tá sobrevindo sobre sua vida, e você está receoso, eu acho que você está no lugar e na hora correta de ouvir da palavra de Deus comigo nessa noite, né? E os reis não eram reis, eles não eram parentes, entendeu? Esses reis não eram parentes, não eram reis que tinha todo mundo aqui se veste de azul ou todo mundo aqui se veste de vermelho. Cada um era um rei de um país completamente diferente do outro, entendeu? Mas no tempo quando a dificuldade aumenta, a gente tem que aprender a desconsiderar as diferenças. Olha, o orgulho é uma coisa terrível. Às vezes você pode ser ajudado por alguém, mas o orgulho, a gente coloca o orgulho na frente, e se for para depender Claro que você não vai sair, você tem que se preservar a sua autoestima, você tem que preservar a sua dignidade. Eu estou falando, trabalhando como sacerdote, como pessoas que têm formação no psique, também não é um motivacional. Se você quiser um texto motivacional, eu tenho 18 livros publicados, ou então procure lá no LinkedIn, tem muitos artigos lá. Aí lá é dentro da área da ciência, dentro da área do emocional, do psique, da sociologia, da administração. Aqui não, aqui é o poder de Deus. Então eu falo e passo a responsabilidade com quem tem poder para tratar e resolver o problema da sua vida. Eu só faço falar, viu? Eu só faço falar em nome de Jesus, e Deus é quem vai operar na sua vida em nome de Jesus, tá certo? 3 pessoas completamente diferentes com uma luta em comum. As pessoas, os reinos eram diferentes, mas a luta era comum. E qual era a luta? Os moabitas queriam destruir, né? Eu não sei o que representa esse moabita para o meu mundo, para o teu mundo, né? E falar em mundo, quando eu botei aqui, cada um tinha o seu reino dividido, e hoje a gente está vivendo um mundo dividido de uma forma, no Brasil também, né? Tudo é polarizado, né? E usam muito mal esse termo polarizado, porque os polos se ajudam. O Polo Norte e o Polo Sul trabalham em conjunto em meu e em teu benefício. O polo não briga, os polos não se brigam entre si, eles produzem o equilíbrio, eles produzem refrigério, eles produzem a condução das correntes marítimas. Polo não briga, quem briga é alguém que está por detrás. Atrás de toda intriga, toda briga, tem alguém por detrás. Mas acima da briga, da intriga e desse alguém, há um Deus que cuida de você, viu? Papai do céu cuida de você. E você vai aprender isso nessa noite, em nome de Jesus, tá certo? Esse mundo de separação, existem estruturas para ir nos separando. Você não notou? A gente hoje vive num mundo que é branco contra preto, rico contra pobre, gordo contra magro, agora esqueci o nome, homossexual contra hétero, é isso que eu queria dizer. E é uma divisão sem fim. Estão criando divisões, católico contra evangélico, né? Evangélico. Eu não sei quem é o iluminado que teve a excelente ideia de separar, mas Jesus é a eterna aliança, viu? Eu sou de um tempo, a minha geração não tinha isso, tá certo? Eu trabalhei 36 anos no Serviço Público Federal, e até mesmo na igreja, a gente não estava acostumado com essa separação que está hoje, não. Até hoje eu estranho, meus filhos, não pai, mas mudou, não era para ver isso. Somos filhos de Deus, amados por Deus, e nos amamos. Ninguém é inimigo de ninguém, você não... mas esse mundo polarizado hoje vai separando, que é para nos tornar fracos. A primeira coisa que um predador da África faz, seja ele da Ásia, um predador um tigre asiático, ou um lince, ou um leão, ou um jaguar, ou a onça ela é mais sorrateira na floresta do Brasil, mas esses animais que atacam grandes manadas, né, que tem as preferências de animais, atacam as manadas, eles vão separando.
o estar sozinho é muito arriscado. Não estou falando de sociologia. Você quer ver só, glória a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Falarei, se quiser, a gente trata sobre isso lá no LinkedIn. Aí tem artigo dentro dessa área aí para você. Eu estou falando na visão de Deus para minha vida e para a tua vida. Tá certo? Então, a luta era comum, né? Era a mesma luta para todos eles. E eles eram diferentes, né? E Jesus Cristo, ele é a eterna aliança. Nós temos que reaprender a ajudar e ser ajudado. Da maneira que quem tem, eu não sei quem está por detrás de toda essa separação, começa a impregnar na nossa mente que a gente tem que estar separado do branco, do preto, do gordo, do magro, do hétero, do homossexual, eu não sei mais nem definir quantas, do religioso, do católico, do evangélico, e separa tudo. Jesus disse que somos todos filhos, tá certo? Ele é eterno, está em Mateus capítulo 12, versículo 25. E para Jesus nós somos um povo, ele é um Deus que nos ama, e o inimigo é quem está atacando a nossa vida. O inimigo é o adversário da minha alma e da nossa alma, né? Da mesma forma que o predador separa, vai apartando até deixar a pessoa, um daqueles animais sozinhos e ali atacar, assim é o inimigo. Ele quer que você fique... Você já prestou atenção? Claro que a depressão, ela é explicada e resolvida dentro da ciência, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria. Tem diversos níveis, né, de ansiedade, de depressão, mas existe uma força espiritual que eu não consigo compreender, porque a pessoa, quando está com ansiedade, uma das primeiras providências é tentar se isolar. Me parece, como sacerdote, que há uma força do adversário tentando colocar aquela pessoa isolada para ver se enfraquece. E qualquer força que tenha nome na terra é muito, muito menor do que o poder de Deus para te resgatar, te juntar com ele e te dar vitória, viu? É apenas uma consideração que eu estou fazendo, né? E do mesmo jeito que esses homens tinham seus exércitos, se juntaram os exércitos para combater o midianita, e viram que não era suficiente, eles começaram a entender que a batalha não era só contra os midianitas. Vá associando isso à sua vida. É a minha maneira de trabalhar, tá entendendo? Eu vou colocando exemplo, vou conduzindo você até você chegar na conclusão que eu imagino que você vai chegar. Então tem batalhas que a gente acha que é porque é fulano, e atribui o nosso insucesso a uma situação, porque aquela situação, porque fulano, porque isso, porque aquilo, mas aqueles homens entenderam que havia uma força orquestrada por detrás. E quando tem forças espirituais na história para tentar nos derrubar, nos oprimir, nos saquear, há um Deus que é escudo, é fortaleza, é socorro bem presente em toda angústia, aquele que diz eu te ajudo, eu te fortaleço, aquele que diz não tema, não se assombre, eu sou o seu Deus. O inimigo não diz eu sou o seu inimigo, ele é inimigo porque ele é traíra, como se diz, né? Ele é covarde, ele trabalha na escuridão, na sutileza, na maldade, né? Deus não, Deus trabalha na declaração de sou o seu Deus, Deus todo, ele mesmo diz, sou Deus todo-poderoso, tá comigo, tá guardado, e o inimigo sabe disso. Às vezes a gente não sabe, mas o inimigo sabe, tá certo? Então os homens tinham o exército, tinham os outros que eram assim, estranhos, né? Reinos estranhos, mas no meio da luta viraram aliados, mesmo assim não era suficiente, e o que é que eles decidiram? Rapaz, a gente tem que buscar a Deus, tá certo? Foi o texto que a gente leu em 2 Reis, capítulo 3, tá certo? A gente tem que buscar, ele entendeu contra quem é a luta. Jesus disse isso, a nossa luta não é contra a carne, é contra as hostes espirituais da maldade. Eu trabalhei 36 anos só no Serviço Público Federal, mas eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 14 anos. E antes de carteira assinada, eu vim de uma família muito pobre. Então, desde menino, o que aparecesse na cidade eu trabalhava, em parque de diversão, em circo.
pastorando o carro aqui no Nordeste é você ficar olhando o carro enquanto o carro... Flanelinha, pronto. Só que era tão pobre que não tinha flanelinha. Entendeu? Fazer recado para ganhar trocado. Então, desde que eu me conheço, que eu comecei a erguer o pescoço, eu procurei alguma maneira de ganhar algum dinheiro, porque a origem da minha família era essa, viu? Então, durante a minha vida inteira, eu lidei com todo tipo de gente que você possa imaginar em ambiente de trabalho. E às vezes eu vi uma pessoa, por que essa pessoa é tão amarga, é tão, né? Às vezes, por que aquela pessoa ganha um pouquinho de autoridade, é tão amarga, não é nem questão da atribuição do serviço dela, e persegue, e maltrata, e sente prazer. Tem autoridade no Brasil que se deleita em fazer o mal. Entendeu? Como é que a pessoa se deleita em fazer o mal? Como tem gente que participa das coisas criminosas, que tem prazer de fazer o mal. Então, por detrás dessa pessoa, não, você pode atribuir. Ela deu margem, abriu brecha e está sendo usado, mas por detrás dessa pessoa tem a força do maligno, e contra as forças do maligno, o poder de Deus na tua vida, para te guardar e para te abençoar. Viu? Estou esclarecendo o texto, aplicando a minha vida e para a tua vida, né? Isso que eu acabei de dizer está em Efésios capítulo 6, versículo 12, foi Jesus que disse: a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Mas pai, eu não fiz nada contra o diabo. Não, você não fez, realmente você não fez. Mas você é filho de Deus, então por tradição, por nascimento, já está escrito na sua testa, filho de Deus. O inimigo olha e diz: vou atacar. Então eu não quero ser mais filho de Deus. Vai ser pior o destino. Melhor ser filho de Deus. Tem gente que faz até pacto, né? E o final é terrível, tá certo? Então não é um caminho, não é nem que não seja um bom caminho, é um caminho que deve ser evitado de todas as maneiras. É melhor buscar a Deus, buscar o Senhor, e ainda dá tempo de achar, tá certo? Então Jesus quem disse? Quando a gente entende Jesus como a eterna aliança, como aquele que está comigo, essa luta que você está, em vez desse rei procurar outro rei, você não tem outro rei para procurar. Então você procura o rei Jesus. E aquela luta que era sua, que por detrás tem as forças espirituais, passa a ser uma luta de Jesus. Eu não preciso dizer qual é o resultado dessa força espiritual quando Jesus entra na batalha para batalhar em seu lugar, viu? Eu não preciso nem explicar a você, porque em toda a história, e eu posso lhe dizer, eu tenho 64 anos, então é uma coisa que não tem, o inimigo não tem como disputar com Deus. Nem nos planos espirituais, nem nas invocações espirituais, não tem como disputar com Deus. Se Deus estiver no lugar, nem entra, nem chega. E se Deus chegar na tua vida, se tiver, vai sair em nome de Jesus, viu? Eu não preciso estar nem na sua casa, eu não preciso estar no carro, como no seu carro que você está agora, não preciso estar no apartamento que você está. Tem gente que está na sala do apartamento, sentadinho lá no canto, a luz apagada e não sabe como, e rolou e a tela caiu aqui nessa transmissão. É para você entender, é hora de buscar a Deus, porque Ele tem resposta para a sua vida, viu? Você pensa que Deus não está te vendo, mas Deus está te vendo, viu? Deus está te vendo e Ele sempre cuidou de você. E esse mal que você está pensando não é só o mal que você está com medo de fazer com você, é o que você está pensando em fazer com você mesmo. Não vai acontecer, porque Deus vai te guardar, vai te proteger, viu? Deus vai te guardar, vai te proteger, a solução de Deus vai chegar na sua vida. Eu não sei onde é isso, não sei em que país é isso, mas eu sei que existe essa pessoa, tá bom? Então, o adversário de nossas almas. Então, a gente deve aprender a ser ajudado. Os reis, ele dizia: rei fulano, vou nada, a gente já teve até guerra um com o outro, mas tem hora que a gente deve aprender a ser ajudado com pessoas e aprender a ser ajudado por Deus. Aprenda a ser ajudado por Deus. É porque deixe de bico, deixe de orgulho. Deixe de orgulho. Deixe de bico. É hora de aprender a ser ajudado por Deus.
Se você pudesse resolver pelo seu braço, você é uma pessoa belíssima, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa preparada, uma pessoa bem estruturada. Se você pudesse resolver por você mesmo, você já teria resolvido, mas tem coisa que não dá, só dá para resolver em Deus. Então, querido, eu estou dizendo a você que está na hora de buscar ajuda em quem pode lhe ajudar, tá certo? Buscar ajuda em quem pode lhe ajudar. Aprenda a ser ajudado por Deus, né? 3 reis diferentes e entenderam que tinham o mesmo problema em comum, né? 3 reis diferentes entenderam que tinham o mesmo problema em comum. E os 3 chegaram à conclusão que era melhor buscar a solução em Deus. As capacidades naturais dele não era suficiente para resolver. Mas as capacidades de Deus são ilimitadas, a ponto de desconhecer a palavra impossível. Deus não conhece a palavra impossível, viu? Deus não conhece a palavra impossível. Então, fica tranquilo, Deus vai chegar com providência em nome de Jesus. Estou pregando em 2 Reis, capítulo 3, né? E a leitura que eu fiz, porque eu sei que vai ficar gravado e algumas pessoas vão... Algumas não, muitas pessoas depois assistem, né? Que são diversos aplicativos. E quando eu estou na rádio, é ao vivo. Aí na rádio eu não sei dizer quantos milhares de pessoas, porque é via rádio, ainda tem a internet da rádio, né? Então, mas certamente na hora que você ouvir, essa palavra se aplica ao seu coração. A palavra do profeta, primeiro ele disse, olha, se fosse por esses 2 reis que estão ali, eu não ia dar nem atenção a vocês. Porque tem gente que é uma vaidade, um orgulho tão grande que não se submete. E o homem de Deus, a mulher de Deus, ele sente isso. Então, se fosse pela vontade do profeta, ele dizia, você não, pelo meu julgamento, eu não vou pedir a Deus por você. Entendeu? Mas aí ele olha e diz, mas por conta desse aqui... Então procure, terceiro conselho que eu estou dando desde que comecei a ministração nessa noite. Procurar não estar só, procurar solução em Deus, procurar não estar só. E a terceira solução é procure estar perto de quem tem acesso a Deus. Às vezes a gente é tão ocupado, né, que eu estou até justificando uma falta, uma situação sua, né? Não, porque eu sou tão ocupado, eu não sou religioso, eu não busco a Deus. Eu não estou aqui para julgar, e nem Deus. Deus também não está para julgar. Tem muita gente que não tem crédito, tem muita gente que não tem religião. Eu já contei tanto testemunho, e tem uns testemunhos na minha vida que é muito engraçado, que uma vez até eu contei que no dia que caiu aquele avião da TAM, e eu estava... Quando eu estava na repartição, eu viajava muito. Então, eu estava, tinha ido uma equipe para um determinado lugar, e o avião da TAM caiu, e eu ia pegar o próximo, e eu sossegado, tranquilo, né? Eu estava mais preocupado da hora do voo coincidir com a hora do almoço. Essa era a minha grande preocupação, porque todo mundo sabe que o aeroporto, como é, muito, muito caro, muito difícil as coisas, e... Dá licença, deixa eu só virar aqui, porque o aplicativo tá loucão, ele tá meio... Não tô entendendo o que tá acontecendo com o YouTube. Vou já encerrar aqui a transmissão do YouTube, vou manter só esses outros 2 aplicativos. E eu tava tranquilo para pegar o voo, e uma das pessoas que foi comigo, hoje ele é um grande político no Brasil. É filiado a um grande partido do Brasil aí. É meu amigo. Apesar de eu não ser envolvido em política, né? E ele não acredita em Deus. Ele disse, Marconi, reza aí. Ele disse, reza, né? Reza aí para que o voo seja tudo bem, né? Eu achei muito engraçado. Digo, rapaz, que coisa interessante. Você não acredita em Deus e pede para mim rezar a Deus. Então, quando a dificuldade chega, até ele que não acredita em Deus, é bom ter alguém que acredita em Deus e que você esteja perto dessa pessoa, né? Procurar alguém que acredite em Deus e você esteja perto dessa pessoa, em nome de Jesus, né? Ficar perto dessa pessoa. As capacidades desses reis eram limitadas, né? E a resposta do profeta não cabe na lógica dos reis. Quando eu venho e prego, eu não prego de hoje.
Então, o sacerdote, quando vai pregar, ele vai pregar em cima das razões e da capacidade e possibilidades de Deus. Como a gente é imperfeito, limitado, e a gente tudo tem que ser um tijolo com a massinha de cimento e outro tijolo, e assim, com Deus não é assim que funciona, é a vontade dele. Ele quer até as ondas, o mar, o tempo, o vento, até o morto vive novamente, até um negócio que vai caindo, aparece um pombo, bate na pessoa, e hoje com a mídia social, a gente se emociona nos livramentos que a gente vê quando Deus quer livrar, ele bota até um passarinho e a pessoa dá aquela freadinha, é o tempo quando Deus quer, nada pode impedir, tá certo? A Bíblia até fala, e os hinos também, quando Deus age, ninguém quer impedir. E eu tenho falado insistentemente, Deus sempre quer agir em seu favor, porque Ele te ama, viu? Ele não quer aparecer, Ele não quer like, Ele não quer seguidores de mídia social, não, Deus, Ele te ama. É diferente. Deus te ama muito. Deus te ama de uma forma inenarrável, incomensurável. Não dá para medir o amor de Deus, tá certo? Então, o poder desses homens é limitado para enfrentar os midianitas, mas o poder de Deus é ilimitado. Então o profeta diz, olha, cave aí cisterna, como dizendo, prepare aí sua bolsa. Entendeu? Que cisterna é essa? É você acreditar dentro daquilo que você faz. Só que